Se você pede uma pizza no sábado à noite, pode decidir correr na manhã de domingo para queimar as calorias. Quando dizemos queimar as calorias do alimento, nós estamos nos referindo às reações que o nosso organismo faz para quebrar a molécula do açúcar e nos fornecer energia. Do mesmo modo que o carvão, o açúcar também é um combustível e precisa de oxigênio para fornecer energia, dióxido de carbono e água. Enquanto que nós temos que comer para obter este açúcar, as plantas produzem sozinhas, através do processo de fotossíntese. E é esse o motivo do qual nós nos alimentamos das plantas. Mas o açúcar não é apenas um combustível para nós. Cientes de que o carvão, óleos e outros gases estão acabando, os seres humanos eles buscam extrair energia de plantas em larga escala. A indústria dos biocombustíveis promete entregar uma fonte de energia renovável a partir de açúcares e açúcares complexos, como o amido e a celulose, presente em rejeitos de culturas e de plantas. Os açúcares eles têm outros usos além da energia. Eles fazem parte da formação das moléculas de DNA e RNA que carregam o nosso código genético. Também se combinam com proteínas para formar receptores de célula, permitindo a entrada de vírus. O que não é muito legal, né? E podem transportar mensagens entre células distantes, funcionando como hormônios. O açúcar que você coloca no seu chá ou no seu café e que, entre aspas, não deveria, é a sacarose. É a mesma que é oriunda das plantas, onde nós extraímos da cana-de-açúcar ou então da beterraba. Mas há muitas formas químicas do açúcar. Pode acreditar. E você pode identificar a presença de um açúcar numa lista de ingredientes se a palavra tiver o sufixo -ose. Glicose, frutose, sacarose, galactose, manose. Quimicamente são todos carboidratos, ou seja, carbonos hidratados. Alguns têm cadeia curtas, outros formam anéis, mas basicamente toda a estrutura de um carboidrato contém um carbono acompanhado de um oxigênio por uma ligação dupla. As formas menos reconhecidas de açúcares são aquelas formadas por longas cadeias de açúcares para a formação de polissacarídeos e de polímeros. Um exemplo é a maltodextrina, um polímero da glicose que vem do milho e do trigo e que é utilizado por muitos atletas. No que diz respeito a seres humanos, a forma de açúcar mais importante talvez seja a glicose, um simples monossacarídeo que é composto apenas de um tipo de açúcar. Já a sacarose, em contraste, é um disacarídeo, ou seja, formado por dois açúcares, glicose e frutose, unidas por uma ligação glicosídica. O processo conduzido por enzima que usamos para extrair a energia da comida é uma reação complexa. Esta reação, ela é um pouco mais complicada do que parece, mas aqui nós conseguimos notar quais são os nossos reagentes iniciais e quais são os produtos obtidos. Embora o açúcar seja uma fonte muito importante de energia, precisamos ter claro que o equilíbrio desse nível no nosso organismo é extremamente importante. Excessos de glicose é armazenado no fígado e nos músculos como glicogênio polissacarídeo, o que é bom se você é um corredor de 400 metros de elite. Você é um corredor de elite? Entretanto, se você não for este corredor de elite, que vai queimar todo esse glicogênio, o que acontece com esse açúcar? Ele vai ser armazenado na forma de gordura, pancinha. O açúcar, de forma demasiada no nosso organismo, ele vai ser armazenado em células de gordura. Vai ser uma reserva guardada pelo nosso organismo caso a gente resolva correr ou treinar para uma maratona assim de repente.
Enquanto isso, o nosso cérebro só funciona bem na presença de glicose, o que pode ser uma excelente desculpa para comer aquele pedaço de bolo recheado com cobertura de leite condensado. Sem exagero, tá? Uma fatia só.